Olá, eu sou o professor Edson Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários. Nós tivemos publicada aí uma notícia que a gente sabia que o número de armas no mercado tinha aumentado. Então, para quem é profissional de segurança pública, sabe a dificuldade que é toda vez que aumenta o número de armas no mercado, para você estar fazendo a apreensão dessas armas, tem uma certa dificuldade, principalmente quando essas armas elas ganham mercado, elas chegam à mão das pessoas, pelo menos no primeiro momento, ela chega de forma lícita, com as devidas autorizações essas feitas no governo anterior, né, que liberou aí a concessão, né, a liberação, a licença, né, para armas, e a gente chega à notícia de que o Brasil aumentou em 7 vezes, né, ou quase 7 vezes, aproximadamente 7 vezes, o número de licença para armas no governo anterior. O Brasil ganhou mais de 200 mil CACs, né, que são aqueles que se denominam como caçadores, colecionadores, atiradores esportivos, etc. Né? E o anuário recentemente publicado, né, mostrou que o aumento dessa licença, né, chegou aí na casa de 7 vezes em 4 anos. Né? O país fechou o ano de 2022 com 783.400 certificados de registro de caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. Né? Isso, em 2018, antes do governo passado assumir, eram 117.500 registros. Então, você imagina aí que não só a questão do registro, se a gente imaginar que esses registros apenas desse direito a uma arma, estava bom. Mas muitos desses registros davam direito a diversas armas, né? O que fazia com que cada um desses registros pudesse ter 4, 5, 6, 7 armas, né? Um dos exemplos que vocês assistiram aí na televisão, no período eleitoral, foi o ex-deputado Roberto Jefferson, que tinha na sua casa um arsenal de armas, né? O homem estava pronto para uma guerra de armas e munições. Então, a gente percebe, né, a dificuldade que é para os profissionais de segurança pública, fazer o combate dessas armas. Né? Então, você tem um número de pessoas com certificado de registro de arma de fogo aumentou cerca de 7 vezes no governo passado. Esses dados são dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, são dados que foram fornecidos pelo Exército e levam em consideração o registro, né, para atividades de caçador, atirador desportivo e colecionador. E aí a gente pergunta onde que a gente tem tanto espaço de caça, né, para que os caçadores tenham direito aí a utilizar armas. Você que está nos assistindo aqui, você que está aqui conosco, está acompanhando esse comentário inicial sobre o aumento das armas, procura aí na sua cidade onde você mora, né? Na sua cidade onde você mora, onde você vive, na cidade onde você visita amigos, né? Para que uma pessoa que mora nessas cidades, pessoa que mora no centro de São Paulo, na grande São Paulo, que mora na grande João Pessoa, na grande Recife, para que uma pessoa que mora nessa cidade tem um registro de caçador, né? E aí, quando você vai olhar o tipo de arma utilizado para caça, são rifles, escopetas, né, de calibres importantes, né, de forma letais. Então, essas armas chegaram na mão dessas pessoas com esses registros, né? E aí eu volto a fazer aquela observação inicial. Nós tivemos aí o aumento, né, de 117.500 registros para 783.400 registros,
um número que aumentou cerca de 4 vezes, cerca de 7 vezes, né, o volume. E aí eu dou mais uma ênfase, lembrando que cada registro desse tem direito a 5, 6, 7 armas, né, tem direito a 100, 200 munições, ou tem direito a 50, 60, 80, 500 munições. Então, é muita arma colocada na mão de pessoas que, não, na verdade, não têm necessidade de utilização dessas armas, né? E aí a gente viu, por exemplo, que em 2018, antes do governo passado assumir, o número de pessoas era de 117.500 pessoas que tinham registro de arma, ou seja, 56 brasileiros a cada 100 mil possuíam licença para armas. Agora, no final de 2022, esse número de registros chegou a 783.400 registros. Isso quer dizer que cada 100 mil pessoas tinha 386 autorizações de uso de armas. E volto a dizer, essas autorizações não são autorizações para uma única arma. Esse número mais recente representa uma alta de 37% em relação a 2021. Se a gente pegar os números de 2021 e comparar com o número de 2022, né, que é o último ano do governo anterior, você vai perceber que nós tivemos um aumento de 37% do número, da quantidade de armas, né, da quantidade de armas, da quantidade de autorizações para aquisições de armas. Essas autorizações, volto a dizer, essas autorizações dão direito, não a uma única arma, dão direito a mais armas, né? Na prática, isso quer dizer que o Brasil ganhou mais de 211 mil certificados de registro de armas em apenas um ano. No ano de 2022, foram 211 mil registros de armas. Então, se você imaginar, isso é muita arma. Se vocês olharem isso num gráfico, né, um gráfico ascendente de uma curva muito forte, uma curva muito inclinada, que mostra aí, assim, talvez uma falta, né, de responsabilidade para com a população, porque quem não tem, o pobre que não tem dinheiro, que não tinha condições de comprar arma, de adquirir registro, porque registro tinha custo, registro dependia de uma certa burocracia, né? Dependia de você demonstrar que tinha certa influência, demonstrar que tinha uma certa necessidade, e aí essa curva privilegiou grupos específicos, né, que se registraram como chamados CAC, como caçadores, atiradores e atiradores esportivos, né, e colecionadores de armas, né? Isso traz uma preocupação muito grande, principalmente para quem é profissional de segurança, que sabe que na periferia das cidades, nas periferias das grandes cidades, nós temos uma mortandade muito grande, principalmente entre jovens, né? Recentemente nós tivemos aí uma pesquisa que demonstrou a quantidade de jovens, né? E sobretudo jovens negros que são assassinados ou que são presos, porque essa é a população mais vulnerável do país, né? Que termina sofrendo sofrendo os impactos, né, da violência, mais precisamente. E aí outros cidadãos comuns na sociedade, que não tem nada a ver com isso, né, que está ali na média da sociedade, também sofrem os impactos disso. Primeiro, para alimentar toda essa cadeia, né, porque muitas vezes a arma que é do cidadão, autorizada do cidadão, ela é desviada por outros meios, né, e ela vai ser negociado no mercado paralelo, muitas vezes com 2, 3 vezes o custo, né, o custo dela. Isso demanda a essas pessoas que vão fazer essas aquisições, né, a prática de outros crimes, como roubo, furto, né, e em muitos casos, os chamados latrocínio, como forma de adquirir recursos para o pagamento dessas armas ou para pagar o aluguel delas quando utilizadas de forma esporádica para a prática de crimes, né? Então, isso é recorrente, a gente vê essas informações essas que permeiam os noticiários locais,
não tanto os noticiários nacionais, porque os noticiários nacionais eles se ocupam mais de uma pauta mais diferenciada, mas os noticiários locais, as TVs locais, né, e das rádios locais, todos os dias elas vêm recheado com essas informações. Quem assiste, quem tem acesso, sabe da dificuldade que é, né, para aquele jovem que quer seguir um caminho diferente nas comunidades e que termina sendo impactado tanto por essas armas que chegam à mão de outros jovens também e que se caminham para o crime, né, como o cidadão comum que sofre depois também as agressões advindas por essa gama de armas que vem no mercado. E aí a gente vê o discurso de muita gente dizendo que a polícia não só vem atrás de armas com resiste, que não vai atrás de arma de bandido, que o bandido pode andar armado, o cidadão de bem não pode. A grande diferença é que essas armas do cidadão de bem, em muitos dos casos, termina indo para o arsenal daquele cidadão que são considerados não cidadão de bens, né, o que utiliza dessas armas para o crime, né? E aí a gente sabe, em cidades importantes como Rio de Janeiro, São Paulo, a utilização dessas armas faz chamadas milícias, faz chamado crime organizado, e etc. Então, isso traz uma preocupação muito grande, né? Sobretudo, como eu já disse, para as forças de segurança que têm enfrentado essa preocupação. A crescente de CACs em todo o país sob o governo anterior foi revelado em janeiro, né? E conforme dados obtidos via Lei de Acesso de Informação junto ao Exército. Então, a Lei de Acesso, né, a Lei de Acesso à Informação, né, a chamada LAI, ela possibilita que a gama de jornalistas, né, os profissionais de comunicação tenham acesso às informações e cheguem a esses dados, né, para que a população também tenha conhecimento desses dados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou hoje, em sua rede social, uma lista de ações planejada pelo governo Lula para lidar com o aumento de crimes violentos, como estupro e de casos de estelionato e racismo. Dino fala em plano específico para a Amazônia, né, fecha aspas, e controle de arma para combater a alta da violência. Os pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Davi Marques e Roberto Show, destacaram que este aumento não foi orgânico, mas sim artificial e estimulado por meio de uma série de incentivos regulares, né? Aí abre aspas, com a chegada de Bolsonaro ao poder, foram editadas dezenas de medidas com o objetivo de facilitar a aquisição de grandes quantidades de armas e munições, assim como o acesso às armas de calibre que até então eram de uso restrito, afirmam os pesquisadores. Os pesquisadores destacaram também que em 2017, ainda durante o governo Michel Temer, foi criada a figura do porte de trânsito, conhecido no meio do tiro desportivo, né, por porte de abacaxi. A medida permitia que CACs fosse dos locais onde estavam seus acervos até clubes de tiro e locais de caça com uma arma municiada e pronta para uso. Essas medidas atraíram muita gente, principalmente pessoas que não conseguiam o porte de arma para defesa pessoal por meio da Polícia Federal, o que viram nessa novidade a oportunidade de circular as armas pelas ruas. Já durante o governo Bolsonaro, em decreto editado em 2019, o governo modificou a classificação de calibre para permitir que a população pudesse adquirir armas que eram de uso restrito por forças de segurança e militares. Além disso, o limite de armas e munições que podiam ser adquiridos foi aumentado de forma exponencial. Um atirador desportivo sozinho poderia adquirir até 60 armas de fogo. E aí, como tinha já dito antes, você imagina um aumento exponencial que nós tivemos, né? Nós tivemos aí
só em 2000, só em 2000 né, de 7 vezes do número de atiradores, mais de 211 mil registros só em 2022, e cada um desses registros poderia adquirir 60 armas de fogo, sendo 30 de calibre permitido e 30 de calibre restrito. E aí você tem aí uma gama de armas espalhada pelo país, né, que Deus sabe onde estão essas armas, porque muitas das vezes o desfazimento dessa arma bastava o cara ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, dado que a arma dele tinha sumido, e essa arma ia parar em qualquer outro lugar aí, de forma que se perdia o controle daquela arma, uma vez que ela tinha sido extraviada. Como exemplo, o único atirador poderia adquirir 30 pistolas calibre 9mm e 30 fuzis calibre 7.62. Para você ter ideia, nenhuma das polícias do Brasil utiliza fuzis calibre 7.62. Né? A maioria das polícias ainda utiliza as armas 380, e em alguns casos você tem aí as polícias também utilizando as pistolas 9mm. Então, é um aumento exponencial, muita arma colocada na mão de pessoas que muitas das vezes não vai ter o devido cuidado com essas armas. A consequência, segundo esses pesquisadores, foram 4 anos de aumento do número de CAC, de armas em circulação, o número de clubes de tiro e de lojas de armas, além da quantidade de munições em circulações, enquanto o investimento em fiscalização e controle foi inexistente. Então, na contrapartida disso, você tem quase ou nenhum investimento em fiscalização e um aumento exponencial do número de armas. Mais uma vez, repetindo, que desse quase 800 mil CACs, 800 mil registros, cada registro desse pode adquirir 30 pistolas 9mm e 30 fuzil 7.62. Cada registro pode adquirir 30 pistolas 9mm e 30 fuzis 7.62, né? Então, são verdadeiros arsenais, né? São verdadeiros arsenais na mão da população civil, né? Que cria uma enorme dificuldade para a força de segurança fazer controle disso. E toda vez que você vai fazer uma apreensão, o cara te mostra um registro ou uma licença para conduzir a arma. Ele vai dizer que é atirador e que está indo para o clube de tiro, ou que está voltando do clube de tiro para a sua residência. E aí você tem uma dificuldade enorme. Muitas dessas armas já foram apreendidas, inclusive por prática de crimes com essas armas. Então a gente vê aí que esse não é o caminho para se combater o crime. O Anuário da Segurança Pública da Violência apontou ainda que houve um crescimento do registro do Sistema Nacional de Armas, o SIMAN, da Polícia Federal. O número passou de cerca de 1 milhão de armas em 2019 para quase 1,6 milhão em 2022, ou seja, 1 milhão e 600 mil em 2022. Um aumento de 50%, de mais de 50%, né? Já que 1 milhão, 50% seria 500 mil, aumentou 600 mil, ou seja, um aumento de mais de 50%. Também chama a atenção que, segundo a Polícia Federal, mais de 1 milhão e 500 mil armas de fogo estavam com registro expirado no ano passado. Isso quer dizer que os proprietários não cumpriam determinação legal para renovar as suas licenças no prazo determinado. Por isso, o paradeiro dessas armas e suas condições são desconhecidas pelo governo brasileiro. Como nós já havíamos comentado, né, tá aí a fala que representa a Polícia Federal de que essas armas hoje, mais de 1,5 milhão de armas são desconhecidas, estão em paradeiros ignorados, ninguém sabe na mão de quem está, né? Ninguém sabe quais os calibres de armas que estão ignorados, ninguém sabe se são fuzis, se são
as pistolas 9mm, enfim, não se sabe porque essas armas não fizeram os seus registros até o final de 2022 e nem ninguém cobrou esses registros, né? Então, a situação que a gente mostra é uma situação que se agrava. Um outro destaque do levantamento é que de 2017 a 2022, o número de munições vendidas no mercado nacional cresceu 147%, saindo de 170,2 milhões de munições para 420 milhões e 500 mil munições, considerando todos os segmentos, tanto as munições para as armas que não são de uso restrito, como para as armas de uso restrito. Então, é um aumento enorme. Essas munições estão circulando dentro da sociedade, né, dentro do tecido social, né, e a gente vê aí a quantidade de crimes que estão ocorrendo no nosso país. No Brasil já foram apreendidos mais de 111.907 armas de fogo em 2021 e em 2022 100.092 armas de fogo, né? Então você tem uma redução aí de 104%. Os registros de posse e porte ilegal de armas também caíram em 50.278 em 2022 e 55.000 em 2021. Né? Segundo o Marx e o Shoa, que são os pesquisadores, estas quedas devem ser consideradas muito mais como um indicador de ausência de prioridade de retirada de armas de fogo legais de circulação e do que propriamente incentivo de menos crimes e outras ilegalidades cometidas pela utilização das armas de fogo. O que mudou em 2023? O que mudou agora a partir de 2023? Novos decretos, ainda no início do governo de Lula, né, que editou um decreto revogando uma série de normas do governo anterior que facilitava e ampliava o acesso da população à arma de fogo. Em linhas gerais, os decretos suspendeu novos registros de arma de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores e por particulares, reduziu o limite para a compra de armas e munições de uso permitido, suspendeu os novos registros dos clubes e escolas de tiro, suspendeu a concessão de novos registros para CACs e criou um grupo de trabalho para propor nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento. Além disso, um novo decreto presidencial em fase de elaboração deve proibir o funcionamento de 24 horas de clube de tiro. Né? Os dados divulgados pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública em junho mostram que o registro de arma de fogo caiu 50% no primeiro semestre de 2023, em comparação ao mesmo período do ano de 2022. A redução do número de armas foi comemorada pelo ministro da Justiça. Havia uma mitificação, um falseamento, diz o ministro, que dizia que uma restrição de arma conduziria a uma disparada de crime violento, e até o presente momento não temos restrição ao armamentismo, temos uma restrição ao armamentismo, e nós não tivemos crescimento de homicídio, fecha aspas, afirmou o ministro Flávio Dino. Então, essa é a situação atual dos registros de armas de fogo no país, né? Então, a gente vê isso com muita preocupação, os estudiosos também veem com muita preocupação, o governo vê com muita preocupação, embora CACs, atiradores e a bancada da bala, como se chama, daqueles que defendem, né, o maior número de armas e a população armada, sejam favoráveis, né?